Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao canal Fio de Esperança. Hoje eu trouxe para vocês uma história muito especial, uma sugestão de uma de nossas queridas inscritas. É a história de Luísa, uma jovem que tinha uma forma única de enxergar o mundo e de amar. E Gabriel, um empresário que nunca imaginou que encontraria o amor verdadeiro no lugar mais inesperado. Mas será que quando os segredos vierem à tona, esse amor vai resistir? O que o destino reservou para esses dois corações? Antes de começarmos, eu quero agradecer a cada um de vocês que acompanha nosso canal, que deixa seus likes, comentários e compartilha nossas histórias. Vocês são o coração de tudo isso. E me contem aqui nos comentários. O que vocês estão fazendo enquanto escutam nossas histórias? Estão organizando a casa? Cozinhando algo gostoso? Fazendo uma caminhada? Ou talvez tricotando, pintando as unhas, cuidando do jardim? Eu adoro saber como nossas histórias fazem parte do dia a dia de vocês. Ah, e se vocês quiserem sugerir uma história, fiquem à vontade. Quem sabe a sua sugestão não é a nossa próxima história aqui no canal. Agora, vamos começar nossa história de hoje. Luísa acordou naquela manhã de terça-feira com o mesmo aperto no peito que sentia há semanas. Aos 25 anos, ela já tinha passado por tantas entrevistas de emprego que perdeu as contas, e a resposta sempre era a mesma. Um silêncio constrangedor quando descobriam que ela tinha nascido cega, seguido de um "vamos entrar em contato" que nunca chegava. Ela se levantou da cama, tateou até encontrar o guarda-roupa e escolheu sua roupa mais formal. Uma blusa branca que a mãe tinha dito que ficava linda nela e uma saia preta que sempre usava em ocasiões importantes. Enquanto se arrumava, Helena, sua mãe, entrou no quarto com uma xícara de café fumegante. "Filha, hoje vai dar tudo certo. Eu sinto isso no coração", disse Helena, colocando a xícara na mesinha de cabeceira. "A empresa parece séria, e pelo que vi no site eles procuram pessoas para atendimento ao cliente. Você tem uma voz doce, é inteligente e sabe lidar com pessoas melhor que qualquer um." Luísa sorriu, mas por dentro sentia aquele medo familiar se espalhando pelo peito. "Mãe, será que dessa vez vai ser diferente? Estou cansada de sentir o constrangimento das pessoas quando descobrem que sou cega, de perceber pela voz delas que ficaram sem jeito." Helena se aproximou e acariciou o rosto da filha. "Minha querida, você tem muito a oferecer. Sua deficiência não define suas capacidades. Se eles não enxergarem isso, a perda é deles, não sua." 2 horas depois, Luísa estava na recepção da empresa de Gabriel, nervosa e tentando controlar a ansiedade. O cheiro do ambiente era de café recém-passado, misturado com um leve aroma de produtos de limpeza, e ela conseguia ouvir o barulho de telefones tocando e pessoas conversando em um ritmo acelerado. A recepcionista, uma mulher de voz jovem, hesitou um pouco antes de falar. "Luísa, o senhor Gabriel vai te atender agora. Ele é... ele é um dos gestores aqui." Luísa percebeu a hesitação na voz da moça, mas não deu muita atenção a isso. Ela foi conduzida por um corredor que cheirava a madeira envernizada até uma sala onde ouviu uma voz masculina dizer: "Por favor, sente-se, fique à vontade." A voz de Gabriel era grave, mas tinha algo de gentil que a fez se sentir mais relaxada. Ele tinha 33 anos, embora Luísa não soubesse disso ainda, e estava acostumado a participar pessoalmente do processo seletivo porque acreditava que conhecer as pessoas que iam trabalhar em sua empresa era fundamental. Quando viu Luísa entrar na sala, algo o tocou profundamente. A forma como ela caminhava com segurança apesar de não enxergar, como mantinha a postura ereta e como seu rosto transmitia uma serenidade que ele raramente via em candidatos nervosos. "Me fale sobre você, Luísa", disse Gabriel folheando o currículo dela enquanto a observava discretamente. Sua voz demonstrava interesse genuíno, não aquela formalidade fria que ela estava acostumada a ouvir em outras entrevistas. "Bem, eu tenho 25 anos, terminei o ensino médio com boas notas e sempre gostei de conversar com pessoas. Sei que talvez seja diferente das outras candidatas, mas eu consigo fazer tudo o que for necessário."
Tenho uma boa dicção, sou paciente, e acredito que consigo ajudar os clientes com qualquer problema que tenham. Luísa falava com confiança, mas Gabriel percebia um leve tremor em sua voz que denunciava o nervosismo. Diferente como? Perguntou ele, embora já imaginasse a resposta. Queria ver como ela lidava com a própria condição. Eu nasci cega, Sr. Gabriel, mas isso nunca me impediu de fazer nada na vida. Eu uso o computador com programas especiais que leem a tela para mim. Consigo me locomover sozinha pela cidade e tenho certeza de que posso aprender rapidamente como funciona o sistema de atendimento de vocês. A resposta dela veio sem hesitação, direta e honesta. Gabriel sentiu uma admiração imediata por aquela jovem que não se escondia atrás de eufemismos ou tentava minimizar sua condição. E como você lidaria com clientes irritados ou impacientes? Perguntou Gabriel, interessado em conhecer mais sobre a personalidade dela. Eu acho que a paciência é uma das coisas que mais desenvolvi na vida, respondeu Luísa com um pequeno sorriso. Quando você precisa fazer tudo de um jeito diferente, aprende a ter calma e a encontrar soluções. E uma coisa que sempre percebi é que as pessoas ficam menos irritadas quando sentem que alguém realmente está ouvindo elas pela voz, que está tentando entender o problema de verdade. Gabriel ficou impressionado com a maturidade daquela resposta. Durante os 20 minutos seguintes, ele fez perguntas sobre como ela organizava suas tarefas, que tipo de ambiente de trabalho funcionava melhor para ela, como lidaria com situações de pressão. Mas o que mais o impressionou foram as perguntas que ela fez de volta. Como é o ambiente de trabalho aqui? As pessoas são colaborativas? Que tipo de treinamento vocês oferecem para os novos funcionários? O sistema de computador tem compatibilidade com leitores de tela? Eram perguntas inteligentes e práticas, que mostravam que ela estava realmente interessada no trabalho e já havia pensado nos detalhes técnicos necessários. Luísa, vou ser franco com você, disse Gabriel, inclinando-se para a frente na cadeira. Nós estamos quase finalizando o processo seletivo para essa vaga, mas ainda não tomamos a decisão final. Você seria capaz de começar na próxima segunda-feira se fosse selecionada? Claro que sim. Estou pronta para começar quando vocês precisarem, respondeu ela, sentindo o coração acelerar com a possibilidade real de conseguir o emprego. Gabriel sorriu, já tendo tomado sua decisão. Havia algo especial naquela candidata, uma combinação de competência, determinação e gentileza que ele raramente encontrava. Então eu tenho uma boa notícia para você. A vaga é sua se você quiser. Luísa não conseguiu controlar o sorriso que se espalhou pelo rosto. Sério? Você está falando sério mesmo? Gabriel riu, um som caloroso que ela achou reconfortante. Estou sim. Bem-vinda à nossa equipe. Você vai trabalhar no setor de atendimento ao cliente e na sexta-feira teremos um dia de treinamento para você conhecer o sistema e os procedimentos. Muito obrigada, Sr. Gabriel. Eu prometo que não vai se arrepender dessa decisão, disse Luísa, emocionada. Tenho certeza disso, respondeu ele, e havia uma sinceridade em sua voz que a fez se sentir verdadeiramente bem-vinda. Quando Luísa saiu da empresa naquele dia, caminhando pela rua com passos mais leves, ela sentia uma alegria que não experimentava há meses. Finalmente alguém havia olhado além de sua deficiência e enxergado suas capacidades. Ela não fazia ideia de que o homem que a havia contratado não era apenas um gestor, mas o dono de toda aquela empresa. E Gabriel, observando pela janela do escritório a silhueta dela se afastando na calçada, sentiu uma satisfação profunda por ter tomado a decisão certa, embora não conseguisse explicar por que aquela funcionária nova despertou nele uma curiosidade que ia além do profissional. Havia algo na forma como ela falava, na serenidade que sua voz transmitia, na maneira madura como lidava com os desafios, que o fez pensar que talvez ela trouxesse algo especial para a equipe. Quando chegou em casa naquela noite, Luísa contou para os pais sobre a entrevista e a contratação. Mãe, pai, eu consegui. Ele me deu a vaga na hora, disse ela radiante. Henrique e Helena se abraçaram, felizes ao ouvir a alegria na voz da filha. Eu sabia que você ia conseguir, filha, disse Helena. Agora é só mostrar o talento que você tem.
E esse Gabriel parece ser uma boa pessoa por ter te dado essa chance, acrescentou Henrique. Luísa concordou, pensando na voz gentil do homem que acabara de mudar sua vida profissional, sem imaginar que ele também mudaria muito mais do que isso. A primeira semana de Luísa na empresa passou como um borrão de informações novas, vozes desconhecidas e a ansiedade natural de quem está se adaptando a um ambiente diferente. Ela ficou no setor de atendimento ao cliente, uma sala ampla com cerca de 15 pessoas que passavam o dia atendendo ligações, resolvendo problemas e tirando dúvidas sobre os serviços da empresa. Sua mesa ficava perto da janela e ela gostava de sentir o calor do sol da tarde no rosto enquanto trabalhava. Nos primeiros dias, Luísa se concentrou em aprender o sistema, decorar os procedimentos e se acostumar com os colegas. Todos foram gentis com ela, especialmente Carla, uma mulher de voz doce que se sentava na mesa ao lado e sempre a ajudava quando surgiam dúvidas sobre algum processo novo. Gabriel não apareceu no setor durante esses primeiros dias. Estava ocupado com reuniões e questões administrativas, mas sempre perguntava para os supervisores como a nova funcionária estava se adaptando. Ela é ótima, dizia Marcelo, o coordenador do setor. Tem uma paciência infinita com os clientes mais difíceis e já está pegando o jeito do sistema rapidinho. Isso deixava Gabriel satisfeito, mas também curioso para vê-la trabalhando pessoalmente. Na segunda semana, Gabriel começou a aparecer no setor de atendimento durante os intervalos. Ele dizia que era para verificar como as coisas estavam funcionando, mas a verdade é que queria ver Luísa. Na primeira vez que passou por lá, ela estava atendendo uma ligação complicada. Um cliente irritado reclamando sobre um problema no serviço. Gabriel ficou próximo o suficiente para ouvir como ela lidava com a situação. Eu entendo perfeitamente sua frustração, Sr. Lucas, dizia Luísa com uma voz calma e paciente. Vou verificar seu caso agora mesmo e garantir que isso seja resolvido hoje ainda. O senhor pode me dar mais alguns detalhes sobre quando o problema começou? A forma como ela conduzia a conversa impressionou Gabriel. Não era apenas profissionalismo, havia uma empatia genuína na voz dela que fazia o cliente se acalmar gradualmente. Quando Luísa desligou a ligação, Gabriel se aproximou de sua mesa. Bom trabalho com aquele cliente difícil, disse ele. Obrigada, Sr. Gabriel, respondeu ela, virando o rosto na direção da voz dele. Não foi tão difícil assim. Às vezes as pessoas só querem ser ouvidas de verdade, sabe? Quando a gente presta atenção no que elas estão sentindo, fica mais fácil ajudar. As palavras de Luísa ficaram na mente de Gabriel pelo resto do dia. Havia uma sabedoria simples naquilo que ela tinha dito, algo que ele, apesar de toda a sua experiência em negócios, às vezes esquecia na correria do dia a dia. Nos dias seguintes, ele começou a passar pelo setor com mais frequência, sempre encontrando uma desculpa para conversar com ela. Como você está se adaptando ao trabalho? Perguntou numa quinta-feira, parando ao lado da mesa dela durante o intervalo da tarde. Estou gostando muito, respondeu Luísa sorrindo. As pessoas aqui são gentis e eu sinto que estou realmente ajudando os clientes. Ontem uma senhora me ligou só para agradecer porque consegui resolver um problema que ela estava tentando solucionar há semanas. Gabriel se apoiou discretamente na mesa ao lado, prolongando a conversa. Você sempre quis trabalhar com atendimento? Na verdade, eu sempre gostei de conversar com pessoas, disse ela. Minha mãe diz que desde pequena eu puxava conversa com todo mundo. No ônibus, na fila do banco, no mercado. Acho que tenho facilidade para isso. Gabriel riu. Essa é uma habilidade rara. A maioria das pessoas hoje em dia mal consegue ter uma conversa de verdade. É verdade, concordou Luísa. Às vezes eu acho que as pessoas têm medo de se conectar de verdade com os outros. É mais fácil ficar na superfície. Essas conversas se tornaram parte da rotina de Gabriel. Toda tarde, por volta das 3 horas, ele aparecia no setor e acabava puxando conversa com Luísa. Eles falavam sobre trabalho, sobre a cidade, sobre pequenas coisas do dia a dia que, de alguma forma, se tornavam interessantes quando ela as contava. Gabriel descobriu que ela morava com os pais, em um bairro mais simples da cidade.
que adorava ouvir música enquanto fazia as tarefas de casa e que tinha uma memória impressionante para detalhes de conversas. Você tem uma forma muito particular de enxergar as coisas, disse Gabriel numa tarde de sexta-feira. Como assim? Perguntou Luísa curiosa. É como se você prestasse atenção em coisas que a maioria das pessoas nem percebe. Tipo aquele dia que você disse que o João da contabilidade estava triste só pela forma como ele disse "Bom dia". Luísa deu de ombros. Quando você não enxerga com os olhos, aprende a enxergar com outras coisas. A voz das pessoas conta muito sobre como elas estão se sentindo. O João tem uma voz naturalmente alegre, então quando ela fica mais baixa e sem energia, é porque alguma coisa está pesando no coração dele. Gabriel ficou impressionado com aquela explicação simples, mas profunda. Começou a perceber que suas conversas com Luísa eram diferentes de qualquer outra que ele tinha no trabalho ou na vida pessoal. Com ela, ele conseguia falar sobre coisas reais, sem precisar manter a postura de chefe o tempo todo. No final da terceira semana, Luísa começou a perceber que as conversas com Gabriel tinham se tornado mais frequentes e mais pessoais. Ele não falava apenas sobre trabalho, mas sobre gostos musicais, sobre lugares da cidade que gostava de frequentar, sobre como era difícil encontrar tempo para relaxar com a rotina corrida. Ela notava também que a voz dele mudava quando falava com ela. Ficava mais suave, menos formal, como se ele baixasse a guarda. Isso a deixava ao mesmo tempo encantada e preocupada. Durante o almoço, ela desabafou com Carla, sua colega de mesa. Carla, posso te fazer uma pergunta meio pessoal? Claro, querida, pode falar. Você acha que o Sr. Gabriel está, sei lá, interessado em mim? Carla quase engasgou com o sanduíche. Luísa, por que você está perguntando isso? É que ele conversa comigo quase todo dia, e não é só sobre trabalho. Ontem ele ficou quase meia hora falando sobre os lugares que gosta de ir nos finais de semana. Carla ficou um momento em silêncio, pensando em como responder. Olha, eu trabalho aqui há 3 anos e nunca vi o Sr. Gabriel conversar tanto assim com nenhum funcionário. Ele é sempre educado, mas meio distante, sabe? Com você é diferente. Essa confirmação fez o coração de Luísa acelerar, mas também trouxe de volta medos antigos. Naquela noite, Luísa conversou com Helena sobre suas preocupações. Mãe, você lembra da Fernanda, minha amiga da escola? A menina que também é cega? Lembro sim, querida. Ela me contou uma história terrível na semana passada. Conheceu um rapaz que fingia estar interessado nela, levava ela para sair, dizia palavras bonitas, mas depois ela descobriu que ele tinha apostado com os amigos que conseguiria pegar a ceguinha. Foi tudo uma brincadeira cruel. Helena sentou na cama ao lado da filha e pegou sua mão. Minha filha, nem todos os homens são assim. Eu sei, mãe. Mas como eu vou saber se o interesse é verdadeiro ou se é só curiosidade? Ou pior, pena? Luísa sentia lágrimas se formando nos olhos. A Fernanda também me contou que a Patrícia, aquela moça do grupo de apoio, passou por algo parecido. O homem ficou com ela algumas vezes e depois desapareceu. Disse para os amigos que foi só uma experiência diferente. Helena acariciou o cabelo da filha. Filha, eu conheço você melhor que ninguém. Você é uma menina linda, inteligente, carinhosa. Qualquer homem que se interesse por você vai ser pela pessoa maravilhosa que você é, não por outra coisa. Mas e se eu estiver me iludindo? E se o Gabriel só está sendo gentil porque tem pena de mim? Helena suspirou. Amor, só existe uma forma de descobrir isso. Observe como ele age, como trata você. Uma pessoa que tem segundas intenções não consegue esconder isso por muito tempo. Na semana seguinte, Luísa decidiu prestar mais atenção nos detalhes das conversas com Gabriel. Na segunda-feira, quando ele passou para conversar como sempre fazia, ela reparou que ele perguntou como havia sido o final de semana dela e realmente escutou a resposta, fazendo perguntas sobre os lugares que ela tinha visitado com os pais. Na terça-feira, ele trouxe um café para ela porque lembrou que ela tinha mencionado estar com dor de cabeça. Você não precisava se incomodar, disse ela, tocada pelo gesto. Não foi incômodo nenhum, respondeu Gabriel. Café às vezes ajuda com dor de cabeça.
E você parece uma pessoa que gosta de um café bem forte. Ele tinha prestado atenção no jeito que ela tomava café no intervalo e lembrou do detalhe. Na quarta-feira, quando Luísa comentou que estava cansada porque o ônibus tinha atrasado de manhã, Gabriel perguntou em que linha ela pegava e se sempre tinha problemas de atraso. Não eram perguntas vazias de educação, ele realmente queria entender a rotina dela. Na quinta-feira, ele mencionou uma música que tinha ouvido no rádio e lembrou que ela gostava do cantor. Você tem uma memória boa para os detalhes, disse Luísa sorrindo. Só para as coisas importantes, respondeu Gabriel, e havia algo na voz dele que fez o coração dela acelerar. No final daquela semana, Luísa começou a perceber que Gabriel a tratava de forma diferente dos outros funcionários, não por pena ou curiosidade, mas por interesse genuíno. Ele lembrava de coisas pequenas que ela dizia, se preocupava com o bem-estar dela de forma natural. E mais importante, ele falava com ela, não sobre ela. Não a tratava como alguém frágil que precisava de cuidados especiais, mas como uma pessoa interessante com quem gostava de conversar. Durante uma conversa na sexta-feira, Gabriel perguntou: Luísa, você gosta de música ao vivo? Adoro. Por quê? Tem um café na cidade que sempre tem apresentações de violão e piano nos finais de semana. Pensei que talvez você gostasse de conhecer. O coração de Luísa disparou. Era um convite? Isso seria como um encontro? Perguntou ela, decidindo ser direta. Gabriel hesitou por um segundo, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Se você quiser que seja, sim. Eu gostaria muito de passar mais tempo com você fora daqui, conversando sobre outras coisas além de trabalho. Luísa sentiu as bochechas esquentarem. Gabriel, posso ser honesta com você? Claro. Eu gostaria muito de ir, mas preciso que você saiba que eu nunca namorei ninguém. E já ouvi histórias de amigas que passaram por situações ruins com homens que se aproveitaram delas. Então, eu fico um pouco com medo. Gabriel ficou em silêncio por um momento. E quando falou, sua voz estava mais séria do que o normal. Luísa, eu entendo perfeitamente seus receios e acho que você está certa em ser cuidadosa. Mas quero que saiba que meu interesse por você não tem nada a ver com pena ou curiosidade. Você é uma das pessoas mais interessantes que já conheci, e isso não tem relação nenhuma com o fato de você ser cega. Tem a ver com quem você é por dentro. Essas palavras tocaram Luísa profundamente. Havia uma sinceridade na voz de Gabriel que ela não conseguia questionar. Então aceito o convite, disse ela sorrindo. Mas vamos com calma, tá bem? Do jeito que você quiser, respondeu Gabriel, e ela pôde ouvir o sorriso na voz dele. O sábado chegou com uma ansiedade misturada com empolgação que Luísa não sentia há anos. Ela acordou mais cedo que o normal e passou um tempo extra se arrumando, escolhendo um vestido azul que a mãe sempre dizia que realçava seus olhos. Helena a ajudou com a maquiagem, fazendo uma base leve e um batom rosado. Você está linda, minha filha, disse Helena arrumando uma mecha do cabelo de Luísa. Mas lembra o que conversamos, não precisa fingir ser alguém que você não é. Eu sei, mãe. Estou nervosa, mas também ansiosa. Faz tempo que não me sinto assim. Gabriel havia marcado de buscar ela às 14h. Quando ele tocou a campainha, Henrique abriu a porta e o cumprimentou educadamente. Boa tarde, senhor. O senhor deve ser o Gabriel que trabalha com a Luísa. Isso mesmo. Muito prazer, senhor Henrique. Gabriel estava vestido de forma casual, mas arrumada, com uma camisa azul clara e calça jeans escura. Ele ficou impressionado com a simplicidade acolhedora da casa da família de Luísa. Quando ela desceu as escadas, ele sentiu o coração acelerar. Havia algo especial na forma como ela se movia, na confiança com que descia cada degrau, no sorriso tímido, mas genuíno que estampava no rosto. Você está muito bonita, disse Gabriel quando ela se aproximou. Obrigada, respondeu Luísa sentindo as bochechas esquentarem. Você está cheiroso. Que perfume é esse? É uma colônia simples. Gostou? Gostei. É suave, não é forte demais. Gabriel se despediu educadamente dos pais de Luísa e a acompanhou até o carro. Durante o trajeto até o café,
eles conversaram sobre coisas leves. Gabriel descreveu algumas ruas por onde passavam, comentando sobre mudanças recentes na cidade. E Luísa contou histórias engraçadas sobre como conhecia Ribeirão Preto através dos sons e cheiros característicos de cada bairro. Tem uma padaria na rua da minha casa que eu reconheço de longe só pelo cheiro do pão francês, saindo do forno de manhã cedo, contou ela. E tem um posto de gasolina perto do centro que tem um barulho específico na bomba de combustível que é diferente de todos os outros. Gabriel achava fascinante como ela tinha mapeado a cidade inteira através dos sentidos que desenvolveu de forma extraordinária. O café ficava em uma rua tranquila no centro, um lugar pequeno e aconchegante com mesinhas de madeira e uma decoração simples, mas acolhedora. Quando chegaram, havia um rapaz tocando violão no pequeno palco no canto do salão, executando músicas brasileiras instrumentais. Que lugar gostoso, disse Luísa assim que entraram. Tem um cheiro de café torrado na hora e canela, e a acústica é boa, dá para ouvir a música sem ela atrapalhar a conversa. Gabriel ficou impressionado novamente com a capacidade dela de captar tantos detalhes do ambiente em poucos segundos. Eles se sentaram em uma mesa perto da janela, e Gabriel descreveu discretamente o ambiente para ela, as plantas que decoravam as janelas, os quadros na parede com fotos antigas da cidade, as pessoas nas outras mesas conversando baixinho. Você não precisa ficar descrevendo tudo para mim, disse Luísa sorrindo. Eu consigo sentir o ambiente, sabe? Mas é carinhoso da sua parte. Desculpa, não queria que você se sentisse desconfortável. Não me sinto. Na verdade, é bom quando as pessoas se preocupam desde que não seja exagerado. Eles pediram café e um pedaço de torta de maçã para dividir. Durante as 2 horas que ficaram ali, conversaram sobre tudo. Gabriel contou sobre como tinha começado a trabalhar ainda jovem e construído a empresa aos poucos, sempre sonhando em ter um negócio próprio. Luísa falou sobre a infância, sobre como os pais sempre a incentivaram a ser independente, sobre os desafios de estudar em escolas que nem sempre estavam preparadas para receber alunos cegos. Deve ter sido difícil, disse Gabriel. Às vezes sim. Mas meus pais sempre me disseram que eu podia fazer qualquer coisa que quisesse, só de um jeito diferente. Isso me deu muita força. Gabriel admirava a naturalidade com que ela falava sobre suas experiências, sem vitimismo ou amargor. Você tem uma força impressionante, disse ele. Todo mundo tem. Você também deve ter passado por coisas difíceis para conseguir construir uma empresa. É verdade, mas nunca pensei nisso como força. Para mim era só necessidade. É exatamente isso que é força, respondeu Luísa sorrindo. Quando o músico fez uma pausa entre as canções, Gabriel perguntou: Você toca algum instrumento? Piano. Aprendi quando era criança e nunca parei. É uma das coisas que mais amo fazer. Gostaria muito de ouvir você tocar algum dia. Quem sabe, disse ela, com um sorriso travesso. Depende de como vai ser nosso segundo encontro. Gabriel riu, feliz por perceber que ela estava se sentindo à vontade para brincar com ele. Já está planejando o segundo encontro? Talvez, respondeu Luísa tomando um gole do café. Esse primeiro está sendo bem agradável. Para mim também. Na verdade, é o melhor sábado que tenho há muito tempo. Havia uma sinceridade na voz dele que fez Luísa se sentir especial de um jeito que nunca tinha experimentado antes. Quando chegou a hora de ir embora, Gabriel a acompanhou de volta para casa. No portão, ele hesitou por um momento antes de falar. Luísa, eu gostei muito de hoje. Você toparia sair comigo de novo na próxima semana? Toparia sim, respondeu ela sorrindo. Mas agora é minha vez de escolher o lugar. Combinado. Gabriel ficou parado ali por alguns segundos, como se quisesse dizer algo mais, mas então apenas disse: Até segunda no trabalho. Até segunda, respondeu ela, entrando em casa com o coração acelerado e um sorriso que não conseguia tirar do rosto. Durante a semana seguinte, no trabalho, havia uma energia diferente entre Luísa e Gabriel. As conversas nos intervalos tinham ganhado um tom mais íntimo, com sorrisos que duravam um pouco mais e silêncios confortáveis que diziam mais do que palavras.
Gabriel se pegava esperando ansiosamente pela hora do intervalo para poder conversar com ela, e Luísa sentia uma alegria especial quando ouvia os passos dele se aproximando de sua mesa. Na quarta-feira, ela finalmente revelou sua ideia para o segundo encontro. Gabriel, você conhece aquele parque grande que fica na saída da cidade? O Parque das Árvores? Conheço sim. É um lugar lindo, tem uma área bem grande com gramado. Então eu estava pensando, que tal fazermos um piquenique lá no sábado? Se não chover, claro. Gabriel ficou encantado com a sugestão. Adorei a ideia. Posso cuidar da comida? Podemos dividir. Eu levo as bebidas e você leva o resto. Mas tem uma coisa. Eu quero que você me leve para um lugar específico do parque. Onde? No campo mais aberto que tiver, longe das árvores, onde dê para sentir o sol sem nada atrapalhando. É o meu lugar favorito em qualquer parque. Gabriel sorriu, imaginando como seria especial ver ela no ambiente que mais gostava. O sábado amanheceu com um céu azul perfeito, sem uma nuvem sequer. Gabriel passou na casa de Luísa às 3 da tarde, carregando uma cesta de piquenique que havia preparado com cuidado, sanduíches naturais, frutas, biscoitos caseiros e um termos com café. Luísa o esperava com uma bolsa térmica pequena, com sucos naturais e água gelada. Que dia lindo, disse ela, respirando fundo assim que saiu de casa. O ar está cheirando a grama cortada e flores, perfeito para um piquenique. Durante o trajeto até o parque, Gabriel descreveu a paisagem que passava do lado de fora. As casas com jardins floridos, as árvores que começavam a mostrar os primeiros sinais da chegada do outono, as montanhas ao longe que emolduravam a cidade. Quando chegaram ao parque, ele a guiou pelas trilhas até encontrarem o lugar perfeito. Um campo amplo e verdejante, rodeado de árvores na distância, mas completamente aberto no centro, onde o sol da tarde criava uma luz dourada sobre a grama. É aqui, disse Luísa assim que pisaram no gramado. Posso sentir a imensidão do lugar. Não tem nada bloqueando o vento, o sol está batendo direto no rosto, e os únicos sons são os pássaros e as folhas balançando longe dali. Gabriel estendeu a toalha de piquenique na grama, e eles se acomodaram lado a lado, com a comida entre os dois. Os primeiros minutos foram gastos organizando a comida e se acomodando, mas logo eles estavam conversando naturalmente, como sempre faziam. Você tem razão sobre este lugar, disse Gabriel, olhando ao redor. É como se o mundo parasse aqui. Eu sempre gostei de lugares assim, explicou Luísa, inclinando o rosto para cima para sentir melhor o calor do sol. Quando eu era pequena, meus pais me levavam para parques e eu sempre pedia para ir para os campos abertos. Eles achavam estranho no começo, queriam me levar para os playgrounds, mas eu preferia ficar na grama, sentindo o espaço ao redor. Gabriel a observava enquanto ela falava, fascinado pela forma como ela se conectava com o ambiente. O sol iluminava seu rosto, realçando a serenidade em sua expressão, e ele sentiu uma ternura profunda crescendo em seu peito. Como você sente o pôr do sol? Perguntou ele curioso. Ah, é uma das coisas mais bonitas do mundo, respondeu Luísa com os olhos fechados e o rosto ainda virado para o alto. Primeiro, o calor no rosto vai diminuindo aos poucos, mas de um jeito gostoso, como se alguém estivesse baixando a intensidade de uma lâmpada bem devagar. Depois, os sons mudam. Os pássaros fazem outros tipos de barulhos, mais suaves. O vento fica diferente, mais fresco. E tem um cheiro no ar que só existe na hora do pôr do sol, meio doce, meio fresco. Gabriel ficou em silêncio, tocado pela poesia simples com que ela descrevia algo que ele sempre tinha visto, mas nunca realmente sentido daquela forma. Conforme as horas passaram, eles se acomodaram melhor na toalha, ficando mais próximos um do outro. Gabriel havia se deitado de lado, apoiado no cotovelo, observando Luísa, que estava sentada com as pernas cruzadas, mexendo distraidamente na grama com os dedos. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse ele. Pode. Você já se sentiu sozinha? Quer dizer, por nunca ter namorado? Luísa pensou por um momento antes de responder. Às vezes sim. Não pelo namorar em si, mas pela companhia, sabe? Por ter alguém para dividir os pensamentos, os medos, as alegrias.
Meus pais são maravilhosos, mas é diferente. Eu entendo. Eu sempre tive a empresa para me ocupar, mas às vezes chegava em casa e sentia um vazio grande. E agora? Ainda sente esse vazio? Gabriel hesitou escolhendo as palavras. Não quando estou com você. Luísa sentiu o coração acelerar com a sinceridade daquela resposta. Gabriel, posso tocar seu rosto? Perguntou ela, com uma timidez que ele achou adorável. Claro. Ela se virou na direção dele e estendeu a mão lentamente. Quando seus dedos tocaram o rosto de Gabriel, ele sentiu um arrepio percorrer todo o corpo. Ela passou os dedos suavemente pelo contorno do rosto dele, sentindo a linha da testa, as sobrancelhas, o formato dos olhos, o nariz, finalmente parando nos lábios. Você tem uma boca bonita, disse ela, com uma voz mais baixa. Como você sabe? Pelos lábios. São macios, bem desenhados, e pela forma como você fala, o jeito que sua boca se move quando sorri. Gabriel pegou a mão dela, que ainda estava em seu rosto, e entrelaçou os dedos com os dela. Luísa, eu posso te beijar? Ela assentiu quase sem conseguir falar de tão nervosa. Gabriel se aproximou devagar, dando tempo para ela se preparar. Quando seus lábios se encontraram, foi um beijo suave, cheio de carinho e respeito. Luísa sentiu como se o mundo tivesse parado completamente. Ela conseguia sentir cada detalhe, a textura macia dos lábios dele, o cheiro suave da colônia misturado com o aroma natural da pele, a forma gentil como ele segurava seu rosto com a mão livre. Quando se separaram, ficaram com as testas encostadas respirando no mesmo ritmo. Foi o meu primeiro beijo, sussurrou Luísa. Foi perfeito, respondeu Gabriel, acariciando o rosto dela com o polegar. Eles ficaram assim por alguns minutos, abraçados na toalha, sentindo a brisa suave da tarde e ouvindo os sons distantes da natureza. Gabriel, disse Luísa, aninhada no peito dele. Fala. Eu estou me apaixonando por você. Eu também estou me apaixonando por você, respondeu ele, beijando o topo da cabeça dela. E não tenho medo disso. Luísa sorriu, sentindo uma felicidade completa que nunca tinha experimentado antes. Ali, naquele campo aberto sob o céu dourado do final de tarde, ela soube que havia encontrado algo verdadeiro e especial. Gabriel a segurava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, e pela primeira vez na vida, Luísa se sentiu completamente amada e aceita exatamente como era. Quando o sol finalmente se pôs e eles voltaram para a cidade, ambos sabiam que aquele dia tinha mudado tudo entre eles. O amor havia florescido naturalmente, sem pressa, construído sobre uma base sólida de respeito, admiração mútua e uma conexão profunda que ia muito além das palavras. Na semana seguinte ao piquenique, Gabriel e Luísa mal conseguiam esconder a alegria que sentiam um na presença do outro. No trabalho, os colegas começaram a perceber que havia algo especial acontecendo entre eles, mas respeitavam a discrição do casal. Gabriel havia se tornado ainda mais atencioso, sempre perguntando se ela precisava de alguma coisa, e Luísa irradiava uma felicidade que contagiava todo o setor de atendimento. Durante uma conversa no intervalo de quinta-feira, Luísa tomou coragem para fazer um convite que vinha pensando há dias. Gabriel, você gostaria de almoçar em casa no domingo? Meus pais gostariam muito de te conhecer melhor. Gabriel sentiu uma mistura de alegria e nervosismo. Eu adoraria, mas não quero incomodar. Você não vai incomodar nada. Na verdade, minha mãe já está ansiosa para cozinhar para você. Ela vive perguntando como você é, o que gosta de comer. Gabriel sorriu, tocado pela acolhida da família de Luísa. Então aceito o convite. Posso levar algo? Só você mesmo. Minha mãe vai ficar ofendida se você trouxer qualquer coisa. Eles combinaram que Gabriel chegaria ao meio-dia de domingo, e Luísa passou o resto da semana contando os dias. No domingo pela manhã, a casa da família estava em festa. Helena havia acordado cedo para preparar um almoço especial. Frango assado com batatas, arroz temperado, feijão tropeiro, salada de tomate com cebola e um pudim de leite condensado de sobremesa. A mesa estava posta com a toalha bordada,
que só era usada em ocasiões especiais. E Henrique havia arrumado a casa inteira, colocando até mesmo algumas flores que cortou do pequeno jardim do quintal. "Mãe, você está exagerando", dizia Luísa, rindo da movimentação. "Não estou exagerando nada, filha. É o primeiro namorado que você traz em casa. Quero que ele se sinta bem-vindo." Henrique, que estava ajustando as cadeiras ao redor da mesa, parou para olhar a filha. "Você está feliz, Luísa? Faz tempo que não te vejo assim tão radiante." "Estou feliz, pai. O Gabriel é uma pessoa especial. Então ele já ganhou nossa aprovação", disse Henrique, abraçando a filha com carinho. Quando Gabriel tocou a campainha ao meio-dia em ponto, Luísa correu para atender, mas Helena chegou primeiro. "Você deve ser o Gabriel", disse ela, abrindo um sorriso caloroso. "Dona Helena, muito prazer. Obrigado pelo convite." Gabriel estava vestido de forma casual, mas elegante, com uma camisa social azul clara e calça social preta. Ele trazia nas mãos um pequeno buquê de flores do campo. "Eu sei que a senhora disse para não trazer nada, mas não consegui vir de mãos vazias." Helena ficou encantada com o gesto. "Que flores lindas! Muito obrigada, querido. Entre. Henrique está na sala." Quando Gabriel entrou na sala simples, mas aconchegante, Henrique se levantou para cumprimentá-lo. "Seja bem-vindo à nossa casa, Gabriel." "Muito obrigado, Sr. Henrique. A casa de vocês é muito acolhedora. Pode chamar só de Henrique, rapaz. Aqui somos todos família." Luísa apareceu na sala, vestindo um vestido amarelo que realçava sua alegria natural. "Que bom que você chegou", disse ela, se aproximando dele com naturalidade. Gabriel notou como ela se movia pela casa com total segurança, conhecendo cada canto, cada móvel. Durante o almoço, a conversa fluiu de forma natural e calorosa. Henrique perguntou sobre o trabalho de Gabriel, interessado em conhecer mais sobre a empresa. "Então você é o dono da empresa onde a Luísa trabalha?" perguntou Helena surpresa. "Sim, dona Helena, mas quando conheci a Luísa, foi pelo trabalho mesmo, pela competência dela." "Nossa filha sempre foi muito dedicada em tudo que faz", disse Henrique com orgulho. "Desde pequena, quando decidia fazer alguma coisa, ia até o fim." Gabriel sorriu. "Isso eu já percebi. Ela é uma das funcionárias mais queridas pelos clientes." A conversa derivou para assuntos mais pessoais. Gabriel contou sobre sua infância simples, como começou a trabalhar cedo para ajudar a família, sobre o sonho de ter o próprio negócio. "Meus pais sempre me disseram que o trabalho honesto dignifica o homem", disse ele. "É exatamente isso que sempre ensinamos para a Luísa", concordou Henrique. "Que não importa as dificuldades que a vida coloca no caminho, o importante é trabalhar com dedicação e tratar as pessoas com respeito." Helena observava a interação entre Gabriel e Luísa durante toda a refeição. Via como ele se certificava de que ela tinha tudo o que precisava na mesa, mas sem fazer alarde, de forma natural. Via como falava com ela, não mais alto ou mais devagar, como algumas pessoas faziam, mas normalmente como falaria com qualquer pessoa. E, principalmente, via como olhava para a filha, com admiração genuína, com carinho, com respeito. Depois do almoço, Henrique convidou Gabriel para conhecer o quintal. Era pequeno, mas bem cuidado, com algumas plantas, uma pequena horta e uma área com cadeiras onde a família costumava se reunir nas tardes. "Gabriel, posso falar uma coisa com você?", disse Henrique, enquanto caminhavam entre as plantas. "Claro, Henrique." "Minha filha nunca trouxe nenhum rapaz em casa. Ela sempre foi muito cuidadosa com o coração, meio desconfiada dos homens. Quando ela disse que tinha conhecido alguém especial, Helena e eu ficamos preocupados, mas também felizes." Gabriel escutava atentamente, respeitando a seriedade do momento. "A Luísa é uma menina especial, Gabriel. Ela tem um coração puro, nunca machucou ninguém na vida. Queria que você soubesse que, se suas intenções com ela forem sérias, você vai ter nosso apoio total. Mas se for só diversão..." "Senhor Henrique, posso ser franco com o senhor?", interrompeu Gabriel. "Claro. Eu nunca senti por nenhuma mulher o que sinto pela Luísa. Ela me faz querer ser uma pessoa melhor. Minhas intenções são as mais sérias possíveis."
Henrique sorriu e estendeu a mão para Gabriel. Então, bem-vindo à família, rapaz. Quando voltaram para dentro da casa, encontraram Luísa e Helena arrumando a cozinha e conversando baixinho. Do que vocês estão falando aí? Perguntou Gabriel, se aproximando. Estava contando para a minha mãe como você é gentil comigo, disse Luísa, corando um pouco. E eu estava dizendo para ela que nunca vi minha filha tão feliz, completou Helena. O resto da tarde passou rapidamente. Gabriel ajudou a secar a louça, conversou com Henrique sobre futebol. Ouviu Helena contar histórias engraçadas da infância de Luísa. Ele se sentia completamente à vontade, como se conhecesse aquela família há anos. Havia algo especial na simplicidade calorosa daquele lar, na forma como eles se tratavam com carinho e respeito mútuo. Quando chegou a hora de ir embora, Gabriel se despediu de Helena e Henrique com abraços apertados. Obrigado pelo almoço maravilhoso e pela acolhida, disse ele. Você está sempre convidado, querido, respondeu Helena. Agora, você faz parte da família. Henrique deu um tapinha no ombro de Gabriel. Cuida bem da nossa menina. Pode deixar, prometeu Gabriel. No portão, Luísa acompanhou Gabriel até o carro. O que você achou dos meus pais? Perguntou ela, ansiosa. Eles são maravilhosos, Luísa. Agora eu entendo de onde vem sua gentileza, sua força. Você tem uma família linda. Eles gostaram muito de você. Minha mãe já está planejando o próximo almoço. Gabriel riu e a puxou para um abraço. Eu me senti em casa hoje. De verdade. Que bom, sussurrou ela, aninhando-se no peito dele. Porque você realmente faz parte da nossa família agora. Quando Gabriel saiu daquela rua simples, dirigindo de volta para sua casa, ele levava no coração a certeza de que havia encontrado não apenas a mulher da sua vida, mas também a família que sempre sonhou em ter. Era um amor que crescia em solo fértil, regado pelo carinho, respeito e acolhimento verdadeiro. Nas semanas que se seguiram ao almoço em família, Gabriel e Luísa tornaram-se praticamente inseparáveis. Eles se encontravam quase todos os finais de semana, alternando entre passeios pela cidade, tardes no parque e jantares em restaurantes aconchegantes. A relação amadureceu de forma natural e ambos sentiam que estavam prontos para dar o próximo passo. Era uma sexta-feira no final do mês quando Gabriel, durante uma conversa no intervalo do trabalho, fez um convite diferente. Luísa, que tal passarmos o sábado na minha casa? Posso cozinhar para você. Ela sentiu o coração acelerar, percebendo a intimidade que aquele convite sugeria. Eu adoraria, respondeu, com a voz mais baixa que o normal. Mas, Gabriel, você sabe que eu nunca... Eu sei, disse ele, pegando a mão dela com carinho. E não precisa acontecer nada que você não queira. Só quero passar mais tempo com você, em um lugar onde possamos ficar mais à vontade para conversar, para nos conhecermos melhor. A sinceridade na voz dele a tranquilizou. Então aceito o convite. No sábado pela manhã, Luísa acordou com uma mistura de ansiedade e expectativa. Helena percebeu o nervosismo da filha durante o café da manhã. Filha, você parece diferente hoje. Aconteceu alguma coisa? Mãe, o Gabriel me convidou para passar o dia na casa dele. Helena ficou em silêncio por um momento, entendendo a importância daquele momento. E como você se sente sobre isso? Nervosa, mas também feliz. Eu confio nele, mãe. Ele sempre me trata com muito respeito. Então siga seu coração, minha filha. Você já não é mais uma menina e o Gabriel é um homem bom. Só lembre-se de que tudo tem que ser do seu tempo, no seu ritmo. Luísa assentiu, grata pela sabedoria e compreensão da mãe. Ela passou mais tempo se arrumando do que o normal, escolhendo um vestido florido que era ao mesmo tempo bonito e confortável, e deixou o cabelo solto da forma que sabia que Gabriel mais gostava. Quando ele chegou para buscá-la às 14h, ela estava pronta, mas ainda sentia aquele friozinho na barriga. A casa de Gabriel ficava em um bairro tranquilo, em uma rua arborizada que cheirava a jasmim. Era uma casa de tamanho médio, com um jardim bem cuidado na frente e uma decoração simples, mas aconchegante. Que lugar gostoso, disse Luísa assim que entraram.
Cheira a limpeza e tem um cheiro bom de madeira. A casa tem uma energia muito boa. Gabriel sorriu, feliz com a aprovação dela. Quer que eu te mostre os cômodos? Quero sim. Ele a guiou pela casa, descrevendo cada ambiente. A sala com sofás confortáveis e uma estante cheia de livros. A cozinha ampla, onde ele gostava de cozinhar nos finais de semana. O escritório onde às vezes trabalhava em casa. E esse é meu quarto, disse ele, quando chegaram no último cômodo. Luísa entrou devagar, sentindo o ambiente. Era um quarto simples, mas aconchegante, com uma cama grande, um guarda-roupa de madeira e uma janela que deixava entrar a luz da tarde. É um quarto que combina com você, disse ela. Tem uma energia tranquila, segura. Gabriel sentiu o coração acelerar com aquelas palavras. Eles passaram a tarde cozinhando juntos. Gabriel havia planejado fazer um risoto de camarão e Luísa o ajudou preparando uma salada e organizando a mesa. Era a primeira vez que eles dividiam tarefas domésticas e havia algo especialmente íntimo naqueles gestos simples. Ela lavando os camarões enquanto ele preparava o arroz, ele contando piadas para fazê-la rir enquanto mexiam o risoto juntos, ela provando o tempero e sugerindo ajustes. Você cozinha muito bem, disse Luísa saboreando a primeira garfada. Onde aprendeu? Minha avó me ensinou quando eu era pequeno. Ela dizia que um homem que sabe cozinhar nunca passa fome e sempre conquista o coração das mulheres. Sua avó era sábia, riu Luísa. Está funcionando. Depois do jantar, eles se acomodaram no sofá da sala. Gabriel havia colocado uma música suave e eles conversavam abraçados sobre planos para o futuro, sobre sonhos e expectativas. Luísa estava aninhada no peito dele, ouvindo as batidas do coração de Gabriel e sentindo-se completamente segura e amada. Luísa, disse Gabriel acariciando os cabelos dela. Posso te dizer uma coisa? Pode. Eu te amo. As palavras saíram naturalmente, sem planejamento, mas carregadas de toda a verdade que ele sentia. Luísa ergueu o rosto na direção dele, com os olhos brilhando de emoção. Eu também te amo, Gabriel, muito. Eles se beijaram, um beijo mais profundo e apaixonado do que os outros que haviam trocado. Quando se separaram, ficaram olhando um para o outro em silêncio, sabendo que algo havia mudado definitivamente entre eles. Gabriel, sussurrou Luísa, eu quero ficar com você, de verdade. Tem certeza? Perguntou ele, acariciando o rosto dela. Não precisa ser hoje se você não se sentir pronta. Eu tenho certeza. Eu confio em você completamente. Gabriel a beijou novamente, com ternura e paixão, e a pegou no colo, levando-a para o quarto. No quarto, Gabriel acendeu algumas velas que tinha comprado pensando naquele momento, criando uma atmosfera suave e romântica. A luz dourada dançava nas paredes, e o perfume suave das velas se misturava com o aroma natural deles dois. Está tudo tão bonito, disse Luísa, sentindo o calor das chamas e o cheiro delicado que pairava no ar. Você preparou isso pensando em mim? Pensei em cada detalhe, respondeu Gabriel, aproximando-se dela devagar. Queria que fosse especial para você. Ele a beijou novamente, suas mãos acariciando gentilmente o rosto dela, descendo pelo pescoço e pelos braços. Luísa sentia cada toque como se fosse multiplicado, sua pele respondendo de formas que ela nunca havia experimentado. Estou nervosa, confessou ela, com a voz tremendo um pouco. Podemos parar a qualquer momento que você quiser, disse Gabriel, olhando nos olhos dela. Não quero que você sinta pressão nenhuma. Não quero parar. Só preciso que você tenha paciência comigo. Todo o tempo do mundo, prometeu ele, beijando a testa dela com carinho. Gabriel a despia devagar, com cuidado e reverência, murmurando palavras de amor e admiração. Luísa sentia cada peça de roupa sendo removida como uma nova descoberta sobre seu próprio corpo, sobre como podia se sentir desejada e amada ao mesmo tempo. Quando chegou sua vez de tocar Gabriel, ela explorou o corpo dele com as mãos, descobrindo a textura da pele, a forma dos músculos, o calor que emanava dele. Você é lindo, sussurrou ela passando as mãos pelo peito dele. Como você sabe? Perguntou ele,
ecoando a pergunta que havia feito no parque. Pelo jeito que você me toca, pelo cuidado que tem comigo, pela forma como seu corpo responde quando eu te toco. Isso é beleza de verdade. Gabriel se emocionou com aquelas palavras, entendendo que para Luísa a beleza ia muito além da aparência física. Quando finalmente se deitaram na cama, Gabriel continuou com a mesma paciência e carinho. Ele acariciava cada parte do corpo dela, beijava seu pescoço, seus ombros, murmurando o quanto ela era especial, o quanto a amava. Luísa sentia sensações intensas, que nunca imaginou que existissem, seu corpo respondendo de formas completamente novas, uma torrente de emoções que a envolvia por completo. Vai doer? Perguntou ela quando percebeu que chegara o momento. Pode ser que sim no começo, mas vou ter todo o cuidado do mundo com você, respondeu Gabriel, acariciando o rosto dela. Se doer muito, você me fala, está bem? Luísa assentiu, confiando completamente nele. Gabriel foi extremamente gentil, entrando devagar, pausando sempre que percebia qualquer sinal de desconforto dela. Está tudo bem? Perguntava constantemente. Está sim, respondia ela, surpreendida por sentir mais sensações boas do que dor. A conexão física entre eles parecia natural, como se seus corpos tivessem sido feitos um para o outro. Conforme os movimentos se intensificaram, Luísa se entregou completamente àquela experiência nova e maravilhosa. Ela sentia cada movimento de Gabriel, cada respiração mais forte, cada suspiro profundo de emoção. Era como se todos os seus sentidos estivessem amplificados. O cheiro da pele dele, misturado com o perfume das velas, o som das respirações ofegantes, a textura da pele suada, o gosto salgado quando beijavam. Quando o momento de maior intensidade me chegou, foi como uma explosão de sensações que a deixou tremendo nos braços dele. Foi incrível, sussurrou ela ainda ofegante. Para mim também, respondeu Gabriel beijando o cabelo dela. Você é perfeita. Eles ficaram abraçados na cama, conversando baixinho sobre o que acabara de acontecer. Luísa se sentia diferente, mais mulher, mais completa. Gabriel, disse ela, desenhando círculos no peito dele com o dedo. Obrigada por ter sido tão cuidadoso comigo, por ter feito tudo ser tão perfeito. Obrigado você por ter confiado em mim, respondeu ele. Por ter me deixado ser o primeiro. E o último, disse ela, erguendo o rosto para beijá-lo. Eu quero que você seja meu para sempre. Você já é minha para sempre, prometeu Gabriel, selando aquela promessa com um beijo cheio de amor e comprometimento. Quando adormeceram abraçados naquela noite, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha que não tinha volta. Eles não eram mais apenas namorados descobrindo o amor. Agora, eram dois corações que se tornaram um, duas vidas que se entrelaçaram de forma definitiva e eterna. 3 meses depois daquela noite especial, Gabriel e Luísa haviam se tornado ainda mais próximos. Eles passavam quase todos os finais de semana juntos, alternando entre a casa dele e almoços na casa dos pais dela. A rotina deles havia se tornado natural e confortável. Durante a semana, se encontravam no trabalho, e nos finais de semana exploravam a cidade juntos ou simplesmente ficavam em casa conversando e namorando. Gabriel já havia conhecido alguns primos e tios de Luísa em reuniões familiares, e ela se sentia completamente à vontade na casa dele, chegando ao ponto de deixar algumas roupas lá e cozinhar para ele quando chegava primeiro do trabalho. Era uma manhã de terça-feira, quando Luísa começou a perceber que algo estava diferente. Ela acordou enjoada, uma sensação estranha que não conseguia explicar. Durante o café da manhã, o cheiro do pão tostado, que sempre adorava, a fez sentir náuseas. Filha, você está com uma cara esquisita, observou Helena preocupada. Estou me sentindo meio estranha, mãe, com o estômago embrulhado. Pode ser alguma coisa que você comeu ontem, sugeriu Helena, mas uma suspeita começou a formar em sua mente. Durante a semana, os sintomas continuaram. Luísa sentia enjoos principalmente pela manhã, estava mais cansada que o normal, e seus seios estavam mais sensíveis. Na sexta-feira, durante o almoço,
Carla, sua colega de trabalho, fez um comentário que a deixou alerta. Luísa, não é querendo me meter na sua vida, mas você não está comendo quase nada há dias e parece meio pálida. Você está bem? Luísa ficou pensativa. Naquela noite, conversou com Helena sobre os sintomas. Mãe, acho que preciso fazer um teste. Helena pegou a mão da filha. Você acha que pode estar grávida? Acho que sim. Os sinais estão todos aí. E como você se sente sobre essa possibilidade? Luísa respirou fundo. Com medo, mas também com uma alegria estranha. Se for verdade, vai ser o bebê do Gabriel, da pessoa que eu mais amo no mundo. No sábado pela manhã, Helena acompanhou Luísa até a farmácia para comprar um teste de gravidez. Quando voltaram para casa, Luísa estava tremendo de nervosismo. Mãe, você pode olhar o resultado para mim? Estou nervosa demais. Helena ficou ao lado da filha no banheiro, esperando os minutos que pareciam eternos. Quando olhou para o teste, um sorriso se espalhou pelo rosto. 2 linhas, minha filha. Você vai ser mamãe. Luísa sentiu as lágrimas brotarem nos olhos, uma mistura de alegria, medo e emoção tomando conta dela. Meu Deus, mãe, eu vou ter um bebê. E vai ser uma mãe maravilhosa, disse Helena abraçando a filha. Agora você precisa contar para o Gabriel. Luísa assentiu, o coração batendo acelerado pensando na reação dele. Durante todo o sábado, ela ensaiou mentalmente como daria a notícia. Gabriel havia marcado de buscá-la às 7 da noite para jantar, como faziam todo sábado. Quando ele chegou, Luísa estava mais quieta que o normal. Você está bem? Parece preocupada com alguma coisa, perguntou ele, assim que entraram no carro. Estou. Na verdade, preciso conversar com você sobre algo importante. Gabriel estacionou o carro e se virou para ela, preocupado. Aconteceu alguma coisa? Gabriel, eu estou grávida. Luísa disse as palavras de uma vez, sem conseguir amenizar o impacto. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos processando a informação. Luísa começou a ficar nervosa com a demora da reação. Você está bem? Fala alguma coisa, por favor. Gabriel se virou completamente para ela e pegou as mãos dela entre as suas. Luísa, você está falando sério? Estou. Fiz o teste hoje de manhã. Um sorriso enorme se espalhou pelo rosto de Gabriel. Nós vamos ter um bebê? Vamos, confirmou ela, ainda insegura sobre a reação dele. Gabriel a puxou para um abraço apertado, com os olhos cheios de lágrimas de emoção. Eu estou tão feliz, Luísa. Tão feliz que nem consigo expressar. Sério? Você não está assustado? Claro que estou um pouco assustado, mas estou muito mais feliz do que assustado. Nós vamos formar uma família. O bebê vai ser nosso, feito com amor. Luísa se derreteu nos braços dele, sentindo todo o medo se transformar em alegria pura. Eu te amo tanto, Gabriel. Eu também te amo e já amo nosso bebê. Eles ficaram abraçados no carro por um longo tempo, conversando sobre o futuro, sobre como seriam como pais, sobre a casa que teriam que preparar para receber o bebê. Gabriel estava radiante, já fazendo planos sobre o berço, sobre as cores do quarto, sobre como cuidariam juntos da criança. Os meses da gravidez passaram com Gabriel sendo ainda mais cuidadoso e protetor com Luísa. Ele a acompanhou em todas as consultas médicas, ficou encantado quando ouviram o coração do bebê pela primeira vez e chorou de emoção quando o ultrassom revelou que seria uma menina. Uma menina, repetia ele maravilhado. Vai ser linda igual a mãe. Luísa estava radiante durante toda a gravidez. Ela conversava com a barriga todos os dias, cantava para a bebê e Gabriel sempre participava desses momentos, colocando a mão na barriga para sentir os chutes. Ela já reconhece nossa voz, dizia Luísa, quando a bebê se mexia mais quando eles falavam. Vai nascer sabendo que é muito amada. Gabriel cuidava de Luísa com uma dedicação tocante. Fazia comida quando ela sentia enjoos, massageava seus pés inchados, montou o quarto do bebê com o maior carinho, escolhendo cada detalhe pensando no conforto e segurança da filha. Quando chegou o dia do parto, Gabriel estava mais nervoso que Luísa. Vai ficar tudo bem, dizia ela, segurando a mão dele durante as contrações. Nossa filha está vindo.
No hospital, Gabriel não saiu do lado dela nem por um segundo. Segurou sua mão durante todo o trabalho de parto, encorajou ela a continuar quando a dor ficava mais forte e chorou junto com ela quando finalmente ouviram o primeiro choro da bebê. Ela nasceu, disse o médico, uma menina perfeita e saudável. Quando colocaram a bebê nos braços de Luísa, ela estava chorando de emoção. Gabriel, ela está aqui, nossa filha está aqui. Ela é perfeita, sussurrou Gabriel tocando delicadamente a mãozinha da bebê. Olha os dedinhos pequenos, o narizinho. Ela é a coisa mais linda do mundo. A bebê abriu os olhinhos e os moveu na direção da voz dos pais, como se já os reconhecesse. Ela enxerga, disse Luísa emocionada. Nossa filha vai poder ver o mundo. Vai crescer vendo o quanto os pais se amam, completou Gabriel, beijando a testa de Luísa e depois da bebê. Naquele momento, segurando a filha nos braços com Gabriel ao seu lado, Luísa se sentiu completa de uma forma que nunca imaginou ser possível. 5 anos depois, a casa de Gabriel e Luísa estava cheia de risos e alegria. A pequena Larissa, agora com seus 5 aninhos, era uma menina esperta e carinhosa que havia herdado a sensibilidade da mãe e a determinação do pai. Ela adorava quando Luísa tocava piano para ela e sempre pedia para Gabriel contar histórias antes de dormir. A família havia se mudado para uma casa maior, com um quintal espaçoso onde Larissa podia brincar, e Luísa havia adaptado perfeitamente sua rotina de mãe e esposa. Ela continuava trabalhando na empresa, agora em meio período, e Gabriel havia se tornado o pai mais babão do mundo. Em uma tarde de domingo, eles estavam todos reunidos na casa de Helena e Henrique para o tradicional almoço em família. Larissa brincava no quintal com os primos, enquanto os adultos conversavam na mesa depois da refeição. Vovó Helena, conta aquela história de quando a mamãe era pequena, pediu Larissa, subindo no colo da avó. Helena riu, encantada com a neta. Qual história, minha princesa? Aqui você conta que a mamãe sempre soube que ia encontrar um príncipe que ia amar ela do jeitinho que ela era. Gabriel e Luísa trocaram um olhar apaixonado. Ah, essa história, disse Helena acariciando os cabelos de Larissa. Sua mamãe sempre teve um coração especial, capaz de enxergar coisas que os olhos não veem. E o papai dela soube reconhecer isso desde o primeiro dia. Gabriel se levantou e foi até Luísa pegando sua mão. E sabe de uma coisa, princesa Larissa? Sua mamãe não encontrou apenas um príncipe. Ela fez do papai um homem melhor, mais feliz, mais completo. Luísa sorriu, ainda se emocionando com as declarações de amor de Gabriel depois de todos esses anos. E o papai me ensinou que o amor verdadeiro não enxerga defeitos, só vê o coração da pessoa. Larissa bateu palmas, feliz com a história dos pais. Quando eu crescer, vou encontrar um amor igual ao de vocês. Tenho certeza que sim, minha filha, disse Luísa, abraçando a menina, porque o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de acontecer. Naquele final de tarde, vendo Gabriel brincar com Larissa no quintal, ouvindo os risos da filha e sentindo o carinho da família ao redor, Luísa soube que havia encontrado mais do que o amor da sua vida. Havia encontrado sua casa, sua paz, sua felicidade completa. E Gabriel, observando a mulher que amava conversar com os pais, enquanto embalava delicadamente uma Larissa sonolenta, sentiu o mesmo que sentia desde o primeiro dia, que Luísa havia trazido luz, amor e significado para sua vida de uma forma que ele nunca imaginou ser possível. Eles eram a prova viva de que o amor verdadeiro não vê com os olhos, mas com o coração, e quando é real, dura para toda a vida. Queridos ouvintes, chegamos ao final de mais uma história aqui no canal. A história de Luísa e Gabriel, que foi uma sugestão maravilhosa de uma de nossas queridas inscritas, nos ensina que o amor verdadeiro vai muito além das aparências, que a beleza real está na forma como tratamos uns aos outros, no respeito, no carinho e na aceitação completa de quem a pessoa é por dentro. Às vezes, as pessoas mais especiais entram em nossas vidas quando menos esperamos, nos lugares mais simples, através dos gestos mais cotidianos. O importante é estarmos abertos para reconhecer essas bênçãos
quando elas aparecem. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa acreditar no amor verdadeiro. Nos comentários me contem qual foi a parte que mais emocionou vocês e não se esqueçam de deixar o nome da cidade onde estão nos ouvindo. E se vocês têm alguma sugestão de história, fiquem à vontade para compartilhar nos comentários ou me mandar uma mensagem. Quem sabe sua ideia não se torna a próxima história do nosso canal. Adoro receber as sugestões de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês com um amor tão puro e verdadeiro quanto o de Luísa e Gabriel. Até a próxima história.